Bom, eu vou fazer uma review do Last Epoch agora, que fazem 70 horas mais ou menos que eu tô jogando. Eu não acho que é um tempo grande o suficiente, mas é o bastante para poder fazer uma análise desse jogo aqui. Já fazem vários anos que lançou o Diablo 3, o último patch do Path of Exile, eles diminuíram drasticamente a quantidade de loot que cai. Eu já tinha ouvido falar do jogo do Last Epoch e eu sabia que estava em Early Access, que ele tinha sido crowdfunded, né, pelo Kickstarter, se eu não me engano. E eu já estava de olho no jogo porque eu tinha ouvido falar coisas boas sobre ele. Na verdade, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso daqui foi na liga anterior do Path of Exile, então há uns 3, 4, talvez 5 meses atrás. E eu estava de olho para poder jogar. E agora foi a oportunidade que eu tive para poder fazer isso daqui. Eu vou fazer uma review relativamente rápida do que eu achei do jogo nas 70 horas que eu estava mexendo nele. Eu completei a campanha disponível do jogo, com 4 personagens diferentes. Tirando aquele primeiro que eu tentei fazer e não deu certo, mas os outros 4 personagens completaram a campanha. Eu farmei um pouco do endgame, não fiz tudo o que era possível, mesmo porque eu não acho que eu tenho habilidade ainda para poder forçar o endgame do jogo. Então eu fiquei mais pela parte que a maioria das pessoas acho que vai fazer mesmo, que são os monolitos, enfim. Eu vou falar sobre alguns pontos que são os mais importantes para mim da análise disso daqui, e eu vou finalizar com a minha avaliação de se vale ou não a pena esse jogo aqui, tá? Então assim, com relação aos bugs, eu sei que isso daqui é um jogo em acesso antecipado, mas no geral ele tá super bem polido, não tem muita coisa que é problema nesse jogo aqui. Tem alguns bugs de áudio, alguns personagens ficam... o som não sai, para na metade. Aconteceu um bug numa cutscene no fim da campanha disponível, que continuou a cutscene acontecendo e as legendas pararam de aparecer, o que os personagens estavam falando. E teve um que aconteceu com todos os personagens, que era uma porta específica em uma das quests que não queria abrir. Então eu ficava indo e voltando para ela abrir, mas isso daí se resolvia mesmo sem eu precisar sair do jogo. Nesse caso, então, não é muito gritante os bugs que acontecem, e eu tenho certeza que isso deve ser resolvido antes do lançamento do jogo, que está planejado aí pro ano que vem, para 2023. A história é um pouco mais complicado de falar, porque esse jogo ele gira em torno de viagem no tempo. Então sempre que você tenta fazer alguma coisa assim, é comum que a história fique um pouco confusa e fique difícil de acompanhar. O que acontece é que esse jogo ele usa a viagem no tempo como tema principal do jogo, e não como um mecanismo para poder contar outra história ou para justificar outra coisa que está acontecendo. Por conta disso é um pouco melhor de você entender. Mas ainda assim, o jogo está planejado acho que com 12 capítulos, nós temos 9 agora. Então ainda falta um tempo para poder finalizar essa história. No momento ele termina de uma maneira bem aberta, que é simplesmente para poder dar a oportunidade do pessoal esquecer um pouco da história e fazer a parte do endgame. Mas eu acredito que eles vão pelo menos conseguir fechar a história de uma maneira que seja aceitável. Fora isso daí, muito confuso algumas partes, você fica indo e voltando no tempo, os personagens que você joga, eles fazem comentários sobre isso, tipo, onde é que eu tô agora? Então eles sabem o que eles estão fazendo, com o que eles estão mexendo, quão complicado que é, mas no geral a história é ok, não jogaria esse jogo simplesmente pela história dele. O som, com exceção dos bugs, ele funciona bem, todas as habilidades têm um som que é distinto, você não se confunde com o que está acontecendo. Acho que poderia ser um pouco mais alto talvez quando você ganha algum tipo de habilidade, porque você tem as skills que você consegue colocar ponto e sua árvore passiva, elas fazem um som que às vezes fica um pouco baixo, isso você consegue arrumar no menu. E também é uma coisa que é muito, honestamente falando, não é tão importante assim você ficar questionando esse tipo de coisa. O som do jogo funciona bem, não tem muito o que falar sobre isso daqui. Eu acredito que a dublagem do jogo ela não é tão boa quanto a do Path of Exile. Path of Exile, principalmente depois que eles fizeram uma modificação e algumas falas dos personagens ficaram melhores. Diablo sempre foi boa a dublagem. Desse jogo aqui tem algumas que não são tão legais não. Você encontra alguns personagens que eles incomodam um pouco a maneira como eles falam. O texto do jogo em si é ótimo. A maioria dos personagens você se diverte com o que está acontecendo. Mas a dublagem tem algumas que eu fiquei um pouco... Não, incomodado é nem a palavra certa, eu só não gostei da maneira que foi feita a dublagem. Talvez seja alterado, talvez mantenha desse jeito mesmo, mas é tão pouco que você acaba ouvindo isso daqui. Uma vez que você completou a campanha, você dificilmente vai ouvir de novo, a não ser alguns comentários de NPC. Não é nada tão gritante não, mas o som no geral do jogo é ok.
o gameplay, que é o mais importante pra mim num ARPG. O gameplay é bom. Não tem muita diferença do gameplay do Path of Exile ou do Diablo para esse daqui. O Diablo geralmente ele costuma ser mais visceral o combate, você sente mais o peso de cada habilidade que você usa. Esse jogo aqui você tem a opção de screen shake igual ao Path of Exile, mas só que eu não usei porque às vezes atrapalha um pouco no jogo. E mesmo assim o gameplay é ótimo, é muito parecido com o do Path of Exile, é mais próximo do PoE do que do Diablo 3, porque boa parte das habilidades se transferem de um jogo para o outro. Então você tem algumas habilidades que são muito iguais do Diablo 3, aliás, do Path of Exile pro Last Epoch. Habilidades que inclusive você vê que eles tentaram mudar o nome porque a habilidade era simplesmente a mesma. Não só as habilidades ativas, como as passivas do Path of Exile, as gemas de suporte, elas também acabaram encontrando um caminho dentro desse jogo aqui, de cada uma das árvores de habilidade aqui do Last Epoch. No geral, o gameplay eu acho tão bom quanto o Path of Exile. E é difícil de falar do Diablo 3 porque eu fico com a impressão de que eu tô tão enjoado já de jogar tanto que eu já não tenho mais vontade. Eu não me sinto bem mais fazendo gameplay do Diablo 3, mas é assim, mesma coisa que o Path of Exile é o gameplay desse jogo. Ele funciona bem, todos os comandos funcionam direito. A única coisa que eu tive um problema, e aconteceram algumas vezes, foram com algumas habilidades na hora de ativar elas. Eles têm um delayzinho na hora de fazer a ativação de algumas habilidades que você pode resolver isso com cooldown reduction, mas uma habilidade ou outra você apertava e demorava um pouco a mais, o que eu acho que seria o suficiente. Talvez seja utilizado para balanceamento do jogo, mas se não for para isso, eu gostaria que mudasse um pouquinho esse delay entre você apertar a habilidade ou não. Uma habilidade que eu lembro que eu senti muito isso daqui foi a Focus do Mago. E eu acho que teve alguma outra. Eu acho que era a Nova do Mago também, quando você coloca ela pra ser pra você ficar dando cast contínuo. Elas tinham um delayzinho, e eu sei que no caso da Nova era proposital, porque a própria tooltip dizia que você teria que aumentar o cast speed para poder aumentar a velocidade que saía essa habilidade. Agora o Focus eu não tenho certeza. De uma maneira geral, o gameplay ele funciona super bem aqui, o combate na verdade do jogo. E fora o combate do jogo, outra parte do gameplay que é super importante é o crafting. Então você construir seus próprios itens. O Path of Exile é conhecido por ter um crafting extremamente complexo, o que é uma coisa boa porque te dá a oportunidade de aprender muito mais sobre o que você está fazendo. Mas se você for uma pessoa que está começando ou que não tem muita paciência para poder parar e prestar atenção em como funciona o sistema, o crafting do PoE é uma desgraça. Você vai sempre sentir que você está gastando o item à toa, que você não está chegando no resultado que você quer. E felizmente o Last Epoch tem um crafting, pra mim, melhor do que o do PoE. Ele não é tão complexo, mas você consegue entender muito mais facilmente o que você está fazendo, o porquê que você está escolhendo usar aquilo. O fato de você poder fazer o crafting em qualquer momento apertando o F para entrar na tela de forja, com as coisas que você acabou de encontrar, é ótimo. Você tem várias opções de modificar o item, além de simplesmente adicionar os afixos, você pode ficar deixando eles aleatórios, com algumas runas. Você tem como fazer mais pra frente no jogo, usar uma dungeon para poder fazer um crafting acima do que seu item conseguiria aguentar, transformar ele num item lendário. É super legal. Você consegue perder muito tempo, perder tempo é uma maneira de dizer, você não está perdendo tempo, mas você consegue ficar bastante tempo fazendo o crafting, simplesmente porque você gosta de fazer, tentando maximizar o seu personagem da melhor maneira possível. E tem várias opções para isso daí. Você consegue usar, acho que são as runas que você encontra para poder fazer o crafting. Em cada um dos personagens você consegue pegar elas e elas acumulam no inventário para poder usar com outros personagens. A não ser que você esteja jogando solo, você pode jogar entre os personagens disso daqui sem precisar ficar passando de um para o outro por algum baú ou alguma coisa assim. Então eles estimulam inclusive a ideia de você jogar com vários personagens, porque você não fica com a sensação de estar perdendo tempo porque está só com um personagem aquilo. Solo é outra história, mas aí é uma decisão sua de você fazer. Mas o crafting, pra mim, nota 10, eu não tenho o que reclamar disso daqui. Eu perdia muito tempo meu quando eu entrava no jogo tentando maximizar o que era possível, mesmo porque nesse caso aqui do Last Epoch,
as resistências elas não são tão... elas não penalizam tanto o seu personagem quanto no Path of Exile e no Diablo. Elas funcionam com um cálculo diferente, então você não é penalizado por ter resistência abaixo do cap, que geralmente é 75%. Você pode ter, normalmente os personagens até têm, e você tenta contornar esse tipo de coisa dependendo do que você está farmando ou jogando de uma maneira diferente. Super interessante, eu recomendo pra caramba, se você tem dificuldade do crafting no Path of Exile, de tentar com certeza o crafting no Last Epoch, é super legal. E indo agora falando do crafting que eu comentei sobre uma dungeon, o endgame do jogo ele é limitado por enquanto. Você tem a opção de fazer monoliths, que são essencialmente mapas ou rifts, né, do Diablo 3. Você tem a opção de fazer dungeons, que cada uma tem uma função diferente no jogo, então ela sempre tem 2 andares e um chefe no final dela. E aí você pode fazer uma coisa diferente dependendo da dungeon. No momento tem 3 disponíveis. Uma, se eu não me engano, é para Gold Sync, então para você gastar o gold que você acumula. A outra eu acho que é para fazer Gamble, então pegar item aleatório. E a terceira dungeon... a terceira é pra você fazer o item... fazer aqueles itens lendários, que na verdade é como se você fundisse um item único com um item raro que você tem, pra tentar deixar ele com mais afixos do que normalmente ele ficaria. No momento é limitado, porque você tem só essas 3, mas só que tem níveis dessa daí também de dificuldade. Então você pode fazer a primeira dungeon no nível 1, 2, 3, 4, 5, a segunda, a terceira dungeon do mesmo jeito. Você tem a opção também de fazer arenas. Isso daí é para as pessoas que querem testar o quanto que o personagem pode aguentar. Arenas, na verdade, elas vão aumentando o nível de dificuldade, então os monstros causam mais dano, você precisa dar mais dano neles, então é mesmo para testar o limite do seu personagem. Inclusive tem a ladder para poder ver quem é que conseguiu chegar no nível mais alto da arena. Eu não sei se ela está funcionando direito ainda, mas eu sei que a intenção deles é fazer com que ela funcione, então você vai poder se comparar com as outras pessoas, se a sua intenção é realmente competir nesse tipo de coisa. No momento é uma maneira que eles fizeram lá para poder só marcar que o personagem está chegando em qual nível, e eu acho que tem algumas pessoas meio que trapaceando, eu não tenho certeza, eu li alguma coisa sobre isso daí. Mas, enfim, é super interessante, é bom se você gostar realmente do personagem, quiser maximizar ele totalmente, ver o quanto que você aguenta isso daí. E você tem como a terceira opção... Não, são as 3 opções realmente. Monolith, que são os mapas, as dungeons e as arenas. Então, é isso que eu tô falando, na verdade é bem limitado o que você tem para poder fazer. Principalmente porque o que é considerado o mapa no Last Epoch, eles são muito mais rápidos. Você não tem que... você não é estimulado a matar todos os monstros, você tem a opção disso daí, você até recebe alguma coisa por matar todo mundo, mas você não é estimulado mesmo a matar tudo que tem no mapa. Então, geralmente você entra, faz o objetivo, que é o que mais vale a pena, e sai. Honestamente falando, acho que mesmo com o seu personagem acabou de entrar nesse sistema, você deve levar 2, 3 minutos no máximo para poder fazer um desse. É super rápido. E não é que não é legal, mas você começa a enjoar depois de um tempo. Você tem um sistema para poder escolher o tipo de recompensa que você vai ter, tudo, mas eu consigo ver eles adicionando mais coisas mais pra frente. Dungeon, eu imagino que eles vão adicionar. Novos tipos desses monoliths com certeza vão também. E arena, eu tenho mais dúvidas se tem como fazer alguma mudança, porque eu acho que isso daí é uma coisa tão específica que eu não sei se tem muito mais o que adicionar para isso. É óbvio que eles podem colocar outras arenas, outros layouts, porque isso daí muda conforme você vai fazendo, mas eu não sei se eles vão ter o trabalho de ficar mudando muito a arena, que pra mim, eu acho que tá da maneira como eles gostariam de ser. Dito tudo isso daí sobre o Last Epoch, eu recomendo pra caramba esse jogo. Eu tava numa situação onde eu não tava com muita vontade de jogar nada. Eu lembrei desse jogo aqui pra tentar mexer e valeu a pena demais. No momento eu acho que ele tá R$63 no Steam. Eu não acho que ele vai entrar em promoção, porque geralmente quando tá em acesso antecipado não entra, mas vale os R$60 tranquilo. Porque o tempo que você consegue ficar dentro do jogo, se divertindo tudo, pra mim é o entretenimento mais barato que tem esse tipo de jogo, que você consegue gastar uma quantidade e ficar horas e horas mexendo nele. Eu só recomendo que assim, se você tiver a ideia de ficar fazendo várias construções, vários personagens, o grande problema desse jogo pra mim é a demora para poder completar todos os capítulos. Nós temos 9 capítulos agora, aparentemente vão ter 12,
E com 9 capítulos já é longo pra caramba a campanha desse jogo. Principalmente um jogo que você não tem como mudar as especializações do personagem. Se você tivesse como mudar entre especializações, você essencialmente poderia subir um personagem e jogar com 3 especializações diferentes. Nesse jogo você não pode. Uma vez que você escolheu a especialização, pelo menos no momento, você não tem como mudar para as outras do seu personagem. Então ele meio que te obriga a fazer 3 personagens, 3 classes, né, para cada personagem que você quer. E eu vou falar a verdade, eu fiz 4 vezes isso daqui e eu até tô com vontade de mexer em outros personagens, mas me dá desespero só de pensar em ter que fazer de novo as lutas desse jogo aqui. Tem algumas que são meio frustrantes, que é o caso do Lagon e da Majala. Lagon ela só é meio demorada, a Majala ela realmente consegue te matar dependendo de como seu personagem estiver. Mas o principal é a duração da história toda. Path of Exile sofre desse problema também, com a demora que é para poder começar a realmente fazer a parte do jogo que geralmente o pessoal considera mais interessante. Por incrível que pareça, Diablo 3 ele faz de uma maneira que eu prefiro, que é o caso de você completar a campanha uma vez. Eu acredito que nem precisa mais completar a campanha, você pode ir direto pro modo de fazer Rift, fazer Bounty. É uma coisa para se pensar disso daqui, porque uma das coisas que eu tenho medo com relação ao Last Epoch é o fato de que ele vai ser lançado em 2023, Diablo 4 vai ser lançado em 2023, e eu sei que Path of Exile queria competir com o Diablo 4 na data de lançamento, ou pelo menos no ano, então eu vou chutar que vai ser lançado em 2023. Eu tenho receio desse jogo ficar na sombra desses outros dois que são maiores. Eu espero que eles manuseiem direito a data de lançamento disso daqui, e como eu falei em um outro vídeo, assim que eles lançarem o Falconer, eu com certeza vou testar, porque eu tô super empolgado para testar essa especialização. Eu realmente gostei desse jogo, eu recomendo todo mundo que gosta de ARPG a jogar, porque é um dos melhores que tem no mercado agora, e tá em acesso antecipado. Eu acho que só tem coisa boa para acontecer disso daqui. Bom, é isso aí.